Vamos falar de dinheiro ainda, mas de dinheiro público que vai sendo distribuído de cima para baixo pelo executivo para os deputados, como emendas que podem chegar até os municípios. Por que eu falo isso? Porque a regra fiscal foi apresentada, há uma expectativa dela ser levada ao Congresso Nacional na próxima semana. Próxima semana é dada como morta no Congresso Nacional por conta do feriado que se aproxima, da Semana Santa. Mas a semana seguinte à Semana Santa é muito importante. É ali que começa, então, a ferver a negociação em torno desse assunto. E nessa semana também, quando provavelmente chega a proposta da regra fiscal, o governo está preparando um pacote de emendas a serem levadas aos parlamentares. É uma nova leva de liberação de emendas para os parlamentares na segunda quinzena de abril, segundo a apuração com o Palácio do Planalto. Isso, gente, é importante porque hoje eu ouvi alguns deputados em relação à Marcha dos Prefeitos. A gente teve aí a participação de mais de 3 mil prefeitos de cidades menores que fazem parte da Confederação Nacional de Municípios, indo a Brasília para conversar com o Executivo e com os parlamentares, é claro. E houve uma reclamação que está sendo repassada e verbalizada por esses parlamentares dos municípios da escassez de verba para fazer ali as obras que são necessárias para esses municípios. E o que foi alertado, o que me foi alertado nessas conversas dos parlamentares, principalmente ali com os deputados e deputados também que estão, inclusive, na base do governo, é uma preocupação do quanto isso pode atingir o que a gente falava no começo do programa, que é a consolidação da base do governo. Porque antes da Marcha dos Prefeitos, o governo decidiu liberar um valor em emendas, 3 bilhões de reais, mas a avaliação desses deputados é de que o dinheiro não foi suficiente, foi muito pouco para poder atender às demandas locais. Então, há um alerta, um receio no Congresso Nacional de que isso possa reverberar nas primeiras votações e comprometer o famoso painel, que é quando a gente vai saber quantos votos, de fato, o governo tem. Eu vou chamar o Leandro e a Larissa para a gente conversar também sobre esse assunto. Gente, me chama a atenção, Larissa Rodrigues, essa conversa que eu tive hoje com esses parlamentares e alguns deles que estão na base do governo, porque é isso, né? É muito tempo ali com o orçamento secreto rolando, a gente sabe que gerou uma acomodação desses parlamentares que reverbera no dinheiro que é levado aos municípios e agora, sem o orçamento secreto, diminui o poder de barganha do governo, que precisa encontrar uma nova saída. Larissa Rodrigues, eu tenho a informação de que na segunda quinzena vem mais uma leva de emendas para serem liberadas pelo Executivo, mas de que outra maneira o governo pode compor? Tainá, tem duas coisas que o governo já pontuou que está fazendo que, em tese, não seria obrigado. O Palácio do Planalto, quando a gente fala o governo federal. Primeiro, já há uma possibilidade e vai entrar nessa liberação nos próximos dias o que eles chamam emendas de parlamentares de primeiro mandato. Vamos lembrar, com o fim do orçamento secreto, continuam outras emendas e muitas delas são chamadas emendas impositivas. Isso significa que o governo é obrigado a pagar. Eu sempre faço esse adendo aqui no 360 de que a gente vai falando de emenda e muitas vezes as pessoas demonizam a questão da emenda. E que a emenda parlamentar, quando bem usada, ela é algo muito importante. O parlamentar consegue levar, às vezes, para aquela cidade pequenininha que vai ter muita dificuldade de conseguir algum tipo de liberação de verba. Por isso que há no orçamento essa previsão. É uma divisão mesmo de tarefas, de que o governo possa contar com o Congresso nesse uso do orçamento público. Havia muita crítica sobre o orçamento secreto, porque, como o nome diz, não se sabia onde, quanto, quem liberava essas emendas. Agora, essas outras emendas, elas são mais claras, há um sistema onde se pode consultar. E aí cada parlamentar tem direito normalmente à mesma quantidade, que é o que permite também algo mais igual, né? É dividido de forma igualitária e com isso não teria um favorecimento de um parlamentar da base do governo levar mais e de um parlamentar que não é da base levar menos. E aí tem muita emenda impositiva que o governo é obrigado a pagar nesse bolo todo que eu estou explicando dessas emendas importantes.
Os parlamentares com essas emendas impositivas, que de fato irão receber, são parlamentares que negociaram e receberam esse direito ainda no ano passado. São parlamentares que ou foram reeleitos, no caso da Câmara dos Deputados, ou senadores que se manteram no poder, já que no Senado o mandato é de 8 anos. Mas, normalmente, o governo não tem emenda impositiva para parlamentar de primeiro mandato. Ou seja, aquele deputado e aquele senador eleito pela primeira vez lá em outubro do ano passado, chegou agora e, em tese, não teria direito a essa emenda. E é nessa emenda que o governo está apostando agora, já liberando verba para o parlamentar de primeiro mandato, para que consiga também nessa articulação. Para encerrar, Tainá, todo ano a gente brinca aqui, quem é de Brasília, quando vem os prefeitos para cá, fica quase impossível de estar no Congresso Nacional, porque há mesmo essa peregrinação de porta em porta. É normal também ter essa negociação. Claro que um governo que tem muita coisa para aprovar e para provar que está no lugar certo, vai investir nessa articulação e nessa liberação de emenda como nunca. Leandro Rezende, quero te ouvir também sobre essas reclamações, que falta dinheiro e que pode ter um comprometimento da base do governo já ainda tão dividida. Já veio uma reclamação de público do União Brasil, né? O líder do União Brasil, Elmar Nascimento, já declarou aqui e ali que reclamou da demora do governo em liberar esses recursos das emendas, que são um instrumento da governabilidade. Tem esse fator que a Larissa colocou, no sentido de não serem necessariamente ruins, né? Porque tem demandas da sociedade brasileira que o governo não tem como enxergar imediatamente. O Brasil é um país continental, então a destinação de emendas faz parte também da participação dos municípios, sobretudo na execução do dinheiro que é de todos nós, o dinheiro que fica ali a cargo do governo federal. Esse é um ponto. A questão é que as emendas, elas são usadas nas vésperas de votações importantes para garantir os votos que o governo quer. Foi assim, só para citar 2 exemplos recentes, quando o Michel Temer foi denunciado, que aí a gente teve recorde de empenho de emendas 2 vezes, porque ele enfrentou 2 denúncias na Câmara dos Deputados, as 2 não passaram. Bolsonaro levou esse mecanismo adiante com a institucionalização do chamado orçamento secreto, foi para o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula prometeu mudar isso, né? Só que outros mecanismos de uso desse dinheiro para fazer relação com o Congresso vão ser certamente estabelecidos. Está aí um momento para a gente começar a ver e avaliar isso. Tainá, desculpa, é só quando o Leandro falou do orçamento secreto, eu me lembrei que havia uma previsão de mais ou menos 19 milhões de reais no orçamento secreto. Quando se terminou o orçamento secreto, esse dinheiro foi enviado para outros tipos de emenda. Então, não é mais que não tem essa verba, não pode ser usado como antes. Mas o que significa que tem ainda mais emenda para pagar esse ano o governo do que teria o governo anterior sem o orçamento secreto.